ela forma uma unidade autônoma, ou seja, eu tenho toda uma coerência interna que faz com que nós presenciemos uma unidade que vai do versículo 1 até o 42. Entretanto, essa passagem possui uma sequência narrativa, tanto com o capítulo 2 quanto com o capítulo 3. E o tema unificador são as águas. Lembrem, ali no capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Lá no capítulo 3, ao conversar com Nicodemos, ele fala da necessidade de nascer da água e do Espírito. Só que aqui no capítulo 4, essa questão da água ficará muito mais sensível, muito mais clara. Mas você percebe que existe toda uma sequência narrativa que começa lá do capítulo 2. Lembrem sempre disso. A Bíblia não é uma coleção aleatória de versículos e capítulos. Eles estão todos concatenados. Então, lá nas bodas de Caná, nesse tema das águas, põe-se um contraste entre as águas da purificação judaica, aquelas talhas com água, o objetivo era proporcionar a purificação dos judeus. Então você tem um contraste ali entre as águas da purificação judaica com o vinho do reino trazido por Jesus, que inclusive ao final do milagre, né, diz que é o melhor. Então há essa comparação. Aquelas águas representam, né, o judaísmo, a purificação do judaísmo, e o vinho representa essa novidade que é trazida pelo reino por Jesus. Já aqui no capítulo 4, você tem o contraste entre a água do poço de Jacó com a água viva que é oferecida por Jesus. Agora, apesar de você já ter esses paralelos lá no capítulo 2, é com o capítulo 3 que você vai ter justamente os maiores paralelos. Então, você tem um homem, Nicodemos, e a mulher samaritana. Nicodemos vai ao encontro de Jesus, enquanto que aqui no capítulo 4, Jesus ele é, entre aspas, encontrado pela samaritana. É quase como que Jesus fosse ao encontro da samaritana, embora em nenhum momento a narrativa declare isso, mas funciona quase como que Jesus indo ao encontro da samaritana. Já lá no capítulo 3, é Nicodemos que toma a iniciativa e ele vai se encontrar com Jesus. Só que Nicodemos, o encontro se dá à noite, enquanto que aqui o encontro se dá ao meio-dia. Nicodemos é um mestre da lei, é alguém notório, alguém conhecido, tanto é que ele é mencionado por nome. Aqui essa mulher, ela é simples. Não sabemos o nome dela, ela é apenas referida como uma mulher samaritana. Essas são as diferenças. Agora, ambos, tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, ambos precisam compreender acerca da água oferecida por Jesus. Mesmo Nicodemos sendo um mestre da lei, não conseguia compreender isso. E ambos precisam aprender acerca de quem é Jesus. Nicodemos, mesmo sendo o mestre da lei, ele não conseguia compreender exatamente quem era Jesus. No máximo ele diz, creio que tu és um homem vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que fazes se não é vindo de Deus. Além desse tema unificador da questão das águas, essas passagens possuem como temática comum como e quem pode servir a Deus. E, na verdade, essa resposta vai ser dada lá em 4:24. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, tanto ali no capítulo 2, quanto no capítulo 3, no capítulo 4, toda a temática gira em torno dessa questão. Como e quem pode servir a Deus? Falando aqui da samaritana, isso vai ser mais sensível, porque os samaritanos eram tidos pelos judeus como aqueles que eram os heréticos, eram os desprezados, aqueles que não poderiam ter o conhecimento de Deus, servir a Deus.
Mas a passagem, ela nos mostra grandes surpresas que vamos esmiuçar. Nos detendo especificamente em 4, do 1 ao 42, porque no versículo 43 você já tem outra história. Temos basicamente uma narrativa em duas cenas. A primeira cena você tem entre Jesus e a samaritana. Já na segunda cena é entre Jesus e os discípulos. Então são duas cenas. Essas cenas são emolduradas por uma introdução e uma conclusão, sendo que essa introdução ela é precedida por uma passagem de transição. É aquilo que Brown, um comentarista, ele afirma ser uma passagem de transição, ou seja, transição do capítulo 3 para esse capítulo 4. Já outros comentaristas pegam essa passagem de transição e aquilo que eles chamam de introdução e coloca tudo como uma introdução. A Bíblia de Estudo Almeida faz assim. A primeira cena ela é dividida em 2 diálogos e cada diálogo em 3 partes. O esquema tríplice de cada diálogo obedece ao esquema pergunta, réplica, tréplica, quebrado nos versículos 19 ao 26. Outra maneira é dizer que, na verdade, existem 4 diálogos. Na verdade, é um grande diálogo entre Jesus e a samaritana, que você pode dividir em 2 ou 4. Porque, na verdade, numa primeira parte, se fala apenas da água da vida, da água viva, e depois passa-se a falar da questão da adoração. Muda-se o tema para adoração. Entre as duas cenas, há um interlúdio narrativo, é um momento em que a samaritana ela corre para anunciar aos outros samaritanos que ela tinha encontrado Jesus. Nesse meio tempo, chegam os discípulos. Isso é um recurso narrativo, você pode chamar de interlúdio narrativo. A segunda cena ela é dominada por um único diálogo entre Jesus e os discípulos. Então, como é o esquema? Você tem uma passagem de transição dos versículos 1 ao 3. Do versículo 4 ao 6, você tem a introdução, porque no versículo 4 é que você tem a questão, ele já em Samaria, perto do poço. Ou seja, do versículo 4 ao 6, mostra o lugar aonde ocorrerá toda a cena seguinte. A primeira cena, então, que é o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que alguns dividem em 2 diálogos e outros em 4. Então, pega do versículo 7 até o versículo de número 26. Depois, você tem um interlúdio narrativo, do versículo 27 ao 30. A segunda cena é o diálogo entre Jesus e os discípulos. Pega do versículo 31 até o 38. E aí, finalmente, do versículo 39 até o 42, você tem a conclusão.